Uma boa noite a todos. Nos próximos 40 minutos nós vamos trabalhar a lei de justiça, amor e caridade dentro da ótica espírita. Peço que me acompanhem na linha de raciocínio, por que nós vamos fazer da maneira que vamos fazer, para que a gente saia daqui em condições plenas de aplicar em nossas vidas. A vida me ensinou com o tempo que quando alguém fala de algo que não aplica, é simplesmente porque ainda não entendeu. Porque se ele entende isso, ele tem que aplicar na própria vida. E muitas vezes nós agimos como um sedento no deserto, em busca de água. E quando encontramos uma água pura e cristalina, a gente lava as mãos e vai embora, e não bebe. Se nós formos no dicionário formal buscar o significado da justiça, nós vamos ter o seguinte, vou ler. Justiça é uma virtude que consiste em dar a cada um em conformidade com o direito, o que for direito receber. Justiça é buscar em conformidade com o direito, dar a cada indivíduo o que por direito lhe compete. Isso é o conceito da justiça no nosso planeta, a justiça dos homens. Já a doutrina espírita diz que a justiça é o discernimento entre o bem e o mal, do que é certo e do que é errado, do que é justo e do que é injusto. Princípios norteadores de uma vida humana. Ou seja, eu tenho um objetivo e busco um norte. Então eu estou norteado e eu vou caminhar naquela direção. Não interessa o que vai acontecer na minha vida. Eu não vou abrir a exceção de fazer o que é preciso fazer em minha vida. É muito fácil falar isso. Colocar em prática é algo extremamente difícil. Num planeta com as nossas características, com nós que os habitamos, com as nossas condições morais e intelectuais. Lendo, a quebra desses princípios norteadores produzem desequilíbrio, discórdia, conflito, ausência de paz social. O mundo está em paz, nosso planeta está em paz, o nosso país está em paz, o nosso bairro está em paz, a nossa rua está em paz, a nossa família está em paz. Nós temos um princípio norteador familiar, onde se busque o norteadores da vida humana, o certo, o errado, o justo, o injusto, o verdadeiro, o falso, ainda não. Mas falar sobre a justiça é algo muito antigo. O primeiro dos últimos 4 anos que vai falar sobre isso, de maneira clara, é Aristóteles. E Aristóteles traz um pensamento sobre a justiça, e eu estou citando Aristóteles porque Aristóteles é um dos que assinou o Livro dos Espíritos, enquanto espírito. Ele vai dizer o seguinte, naquela época, cabe à lei definir o que é justo e o que é injusto. Cabe à lei dos homens. Nós temos que nos organizar um protocolo, uma lei, e aplicar. E vai dizer assim, o princípio dele era muito bom, mas era ingênuo. Ele dizia assim, jamais um governante usaria poder para prejudicar o bem e a ordem comum. Jamais um governante usaria o poder para prejudicar a ordem e o bem comum. É isso que acontece no nosso planeta? É isso que acontece dentro do nosso lar? Se visa o bem comum de todos? Ou eu quero puxar a brasa para o meu assado, para a minha interpretação da lei? O bem coletivo é exatamente o que a justiça busca.
Então eu coloquei uma questão aqui. O que é ser feliz? Se eu boto como princípio norteador da justiça, eu quero ser feliz. O que é felicidade? Eu fiz duas questões básicas para mim. O que é mais importante, a vida ou a liberdade? Eu tenho vida sem liberdade? Não, eu não tenho vida sem liberdade. Sem liberdade eu sou escravo. E a pior escravatura é a autoimposta. Eu me coloco na posição de escravo, porque eu me sinto dependente de alguém ou de algo, de uma situação. Eu não exerço a minha liberdade plena. Quantos casamentos existem apenas por conveniência? Não se separa o que Deus uniu. Mas Deus não uniu nada ali, não existe amor, não existe uma relação de conveniência. Tá bom para mim dessa maneira? Então eu vou suportar. Ruim com ele, pior sem ele. Coisa horrível, um conceito bem gaúcho. Isso é gaúcho. Ruim com ele, pior sem ele. Ou seja, ruim caminhando por mim próprio, eu preciso de uma bengala. Ou ruim com ela, pior sem ela. Eu já sei os defeitos dela, então eu estou acostumado. Desde que os defeitos não impliquem na minha liberdade. Então, se eu tenho liberdade, eu vou ter vida. Mas se eu não tenho a liberdade, eu vou ser escravo. Então, eu não tenho vida. Eu vivo a vida de outra pessoa que determina para mim o que eu vou fazer. Eu conheci uma pessoa que na praia a esposa tinha que sentar de frente para ele, não podia olhar para os lados, porque tinha homem na praia. Isso não excluía essa pessoa de ser uma pessoa bondosa. Era um homem bom, mas não era justo. Portanto, a bondade era de acordo com a vontade dele, mas exigia uma sujeição. Aquela pessoa se sujeitava a isso, em nome de um pseudo-amor. Continuando. Sanção é uma punição, uma multa, uma prisão. Não, a sanção é o resultado, uma consequência de premiar ou punir. Esse é o significado de sanção. Sanção é, houve uma conveniência, eu te puno ou eu te premio de acordo com o que tu fizesse. Ora, causa e efeito. Deus não nos pune. Nós somos criados simples e ignorantes. Nós estamos no caminho da perfeição. Agora, nós sofremos as consequências das nossas decisões na justiça. E a gente não gosta disso. Quantas vezes eu ouvi na minha vida que vai com Deus, que Deus te proteja. Quer dizer, então, que se a pessoa não falar para mim, Deus não me protege. E o que é proteção divina? Vou estar num avião, vai cair, morre todo mundo, Deus me protege, é isso? Quando eu tenho uma ideia de imortalidade, eu vou me dar conta que isso aqui é temporário. Essa roupa que eu estou usando hoje, como Nelson, ela tem uma data de validade, mas eu vou ser premiado ou punido pela minha consciência, porque eu já sei, eu tenho que resolver a minha vida no fazê-lo, de acordo com a minha capacidade. Aí, lá no começo, no mundo grego, antes de Aristóteles, antes de Sócrates, quando criaram a questão do simbolismo dos diversos deuses, criaram Zeus, o rei do Olimpo. Ele criou, para simbolizar a justiça, Têmis, era uma deusa. Ainda se usa isso no direito. Ela tinha os olhos vendados. Se a gente olhar lá no Brasília, vai ter lá na entrada, para quem conhece lá, na entradia está a deusa Têmis com os olhos vendados. Quando eu morei lá, eu me divertia muito, que eu pensei, mas esqueceram de tapar os ouvidos também e a boca. Porque não adianta só vendar os olhos, que nós continuamos fazendo bobagem. Falando bobagem, escutando aquilo que nos interessa. Então, a visão não é o todo. É um simbolismo. Então, e ele criou um deus da justiça chamado Hermes e disse:
Tu vai levar a deusa Têmis para a terra, porque a terra precisa ter a deusa da justiça. Olha o simbolismo do mundo grego, entendendo que nós teríamos que aprender a ser justos. E o Hermes pergunta para Zeus: para quem é que eu levo? Quem é que tu quer premiar com isso? Ele diz: a todos os seres humanos tu dá o dom da justiça. E eles vão abrir os olhos com o tempo e enxergá-la em sua pureza através dos milênios. Que coisa linda! Quando eu escrevia essa minha narrativa, eu me lembrava dos médicos, no começo do século XX. Meu avô contava, né, meu avôzinho, que quando as pessoas estavam doentes, os médicos tiravam o sangue da pessoa, faziam sangria. Fala para um médico hoje, ele se arrepia com isso. No entanto, era a medicina, era a verdade da medicina na época. Está doente? Vamos te fazer a sangria, está com sangue grosso. Eu me criei vendo as vozinhas tomar vinagre para afinar o sangue. Meu Deus! O que a gente faz que eu não consegue entender em nossas vidas? Continuando. Ora, tem 3 questões filosóficas para a gente ser justo. Quando a gente responde essas 3 perguntas para nós, sim, não tem problema nenhum, nós fazemos. Quero, posso, devo. Quantas coisas eu quero, mas não posso? Ai, fico com raiva, eu queria, mas não posso. Quantas pessoas eu quero, posso, mas não devo? Crise, eu quero, posso, mas não devo. Quantas coisas eu posso, eu quero, eu posso, eu devo, mas a primeira, não devo querer. Quer dizer, eu não quero, mas eu posso e devo. Então, quando eu respondo para mim, eu quero, eu posso e eu devo, eu estou consciente. Meu caso hoje, eu queria estar na exposição, eu posso estar na exposição e eu devo estar na exposição. Estou tranquilo. Tem muita gente agora dobrando o papelote de cocaína para o final de semana. Ele quer fazer isso. Ele pode fazer isso, mas ele deve? Ele deve fazer isso? Há muito tempo, mais de 30 anos atrás, eu segurei uma senhora, faz tanto tempo que eu chamava uma senhora de 60 anos. Eu segurei uma senhora que estava vendendo droga em um local e estava esperando a polícia chegar para levar para exame de corpo de delito, para não dizer que alguém tinha agredido ela. Eu estava de serviço numa unidade do Exército Brasileiro e eu fui dar um conselho para ela. Olha a minha prepotência. Eu disse assim: vozinha, a senhora na droga? Ela respondeu para mim rindo: não te preocupa, meu filho, eu não uso, eu só vendo. Olha a justiça aí, eu não uso, está preocupado comigo, eu estou ganhando dinheiro com isso, mas os outros, o problema é deles. Eu não boto a droga na cabeça de ninguém, as pessoas que me procuram e pegam a droga. Ou seja, a gente cria situações para nos enrolar em relação à justiça. Então, esse quero, posso, devo, leva um sentimento de vergonha. E a vergonha nos conduz para a verdade. Porque se eu não digo uma coisa na frente da minha mãe, eu não devo fazer. Eu posso até querer, mas eu não devo. Se a minha mãe não pode ouvir, é porque eu estou errado. Eu estou errado. A gente conta tudo para a mãe? Não, né? Nunca contou. Deus o livre. Eu não sei nem como eu nasci, eu acredito em cegonha. Não se fala algumas coisas com a mãe, não é impossível. Hoje, infelizmente, às vezes as pessoas atravessam esse espaço, que é o espaço de nem tudo que eu como eu vomito, que significa nem tudo que eu penso eu posso falar.
Nem tudo o que eu penso eu devo falar, mesmo querendo, para não judiar daquela pessoa. Bom, quando a gente fala em música, eu gosto de música tal, mas quando a gente quer falar algo acima do belo na música, para minha geração, tu vai falar Elvis Presley, Beatles, falar para essa gurizada agora, Coldplay, são unanimidade. Então, acima do bem e do mal na música, unanimidade. Existe uma unanimidade na filosofia do século XVIII. E olha que no século XVII apareceu Kant, que é uma enormidade frente a toda a filosofia do mundo. Está no mesmo nível de um Sócrates, do Aristóteles. Mas Hegel, ele vai trazer para a Terra uma coisa belíssima, a dialética. E não tem como falar de justiça sem não falar nisso. Então vamos lá. Ele vai dizer o seguinte, que se cria uma tese, que é uma informação, tá certo, é isso. E depois se cria uma antítese, o oposto. E essa discussão do quero, não deve, se cria uma síntese, que é subir a escada, ir para um outro degrau. Me dá um exemplo da minha geração. Eu entrava numa pizzaria e pedia pizza. O que eu esperava que viesse? Uma pizza salgada. Que viesse tomate, o que for, mas era salgada. Tinha um formato. Era uma pizza italiana, que roubaram dos egípcios. A pizza não é italiana, a pizza é dos egípcios. Os italianos, espertos, trouxeram para eles. Isso era a tese. A pizza é salgada, é com frios, é com queijo, é com vegetais, mas é salgada. Aí a antítese, eu não gosto de pizza, eu quero comer doce. Essa era a antítese. Pizza, salgado, a tese, a antítese, eu gosto de doce. Aí apareceu o conciliador, a síntese. Uma pizza que é metade salgada, metade doce. Então, se a minha geração apresentasse isso para mim, não seria pizza, seria qualquer coisa. Arruma um nome, dá um nome. Hoje se pede pizza doce, se faz rodízio de pizza doce, é normal. Mas é através da evolução do tempo. Essa é a tese, a antítese e a síntese. Moralmente, Nelson, para a religião da época católica, o negro era inferior. O negro podia ser escravo porque o negro era inferior. Essa era a tese, a antítese. Uma pessoa, eu não entendo assim. Aí a tese assim, prova, vou provar. O negro é de uma raça inferior? Vou provar. Eu pergunto para ti, se tu pegar uma pigmeia, 1,45 m, que ela esteja fértil, e pegar um sueco, um nórdico, de 1,90 m, loiro, olhos azuis, e os dois tenham vida sexual, ela não engravida dele? Engravida. E se for o contrário, for um pigmeu e uma sueca, não engravida? Engravida. Então, são da mesma espécie. Só tem uma raça, a raça humana. Não estou convencido. Então vamos lá. Um cachorro consegue criar filho com uma gata? Claro que não, porque são de raças diferentes. Aí, tese inferior, antítese, não são. Síntese. Então, a etnia negra tem todos os direitos de todas as etnias do mundo. Etnia vermelha, amarela, olho puxado, olho não puxado, nós somos seres humanos. Essa é a nossa raça. É uma novidade isso? Claro que não. No entanto, no século passado, tinha ônibus e tinha colégios e tudo mais nos Estados Unidos somente para o negro. Até que uma mulher, tem que ser sempre uma mulher, né? Nós, os homens, somos meio frouxos. Sentou num ônibus assim, eu não levanto aqui. Não, mas porque eu não sou inferior a ninguém, eu não levanto. Mas esse banco aqui só pode sentar branco. Não, eu vou sentar aqui. Foi a primeira mulher a se formar numa universidade.
o diálogo dela com o juiz, porque o juiz teve que dar direito dela se formar na universidade. E o juiz disse assim: me diga por que eu tenho que complicar tanto te dar esse direito? Porque o senhor foi o primeiro de turma, o senhor foi o primeiro juiz de turma, o senhor foi o juiz mais novo, o que se formou mais novo, o que fez o doutorado mais novo, tudo o senhor fez o primeiro, então o senhor vai primeiro me dar esse direito. E ela ganhou, convenceu. E o cara disse: mas só vai estudar de tarde. Tá bem, tá bom. Começou assim. A questão não é cota para isso, para aquilo. A questão é dar direito das pessoas crescerem iguais, os mesmos direitos, a ter as mesmas aptidões. Isso nós não temos. Se nós aqui, se aqui fosse o planeta Terra, e cada um de nós recebesse R$100, daqui a um mês alguns iam ter 200, alguns não iam ter nada. Porque assim nós somos diferentes. E não tem nada de errado, porque a diferença é que faz que alguém ensine quem sabe menos e aprenda com quem sabe mais. Então, o Hegel vai dizer que a tese, a antítese, é porque eu sou objeto e ao mesmo tempo sou sujeito. E deu o seguinte exemplo. Ele criou um paradoxo, que é o seguinte: o senhor é o sujeito e o escravo é o objeto. Então o senhor tem um escravo que é o objeto, mas para o senhor ser o sujeito, o objeto que é o escravo tem que olhar para o senhor e dizer: tu é o senhor. Então para o escravo ele passa a ser objeto, porque se o escravo não disser tu é o meu senhor, tu nunca vai ser senhor dele. Mandela provou isso. Mandela ficou 16 anos dos 19 dele numa prisão de 1,40 m por 1,70 m, ele tinha 1,84 m de altura. Mandava ele sentar, ele ficava em pé. Mandava ficar em pé, ele ficava sentado. Eu digo: eu levanto quando eu quero. Sobre justiça, tem uma história lindíssima do mundo romano. O mundo romano, os bárbaros começaram a assumir, na época de Jesus, ali, que os bárbaros começaram a tomar conta. E um bárbaro tomou conta de uma região da Sicília que era dominada pelos romanos. E o imperador disse: me mata, mas eu não me entrego. Ele disse: não, eu não vou te matar. Eu vou matar tua esposa e teus filhos, na tua presença. Vou torturar aos pouquinhos. Primeiro eu vou tirar um dedo, depois eu tiro a mão, assim eu vou fazendo. E aí o romano disse: então eu entrego a minha espada. Não, tu vai entregar na frente de todo o povo, e ajoelhado. E assim foi feito. O romano se ajoelhou e entregou a espada. O povo todo olhando. Ele agarrou a espada, abaixou a cabeça e sussurrou no ouvido: tu é meu escravo. E ele disse: não, senhor, o meu corpo entrega a espada, mas meu espírito continua em pé. Não se entrega. Não sou escravo de ninguém, mas nós somos escravos de todo mundo. Nós somos escravos da opinião pública. Alguém diz que tu tem que estar com o cabelo tal ou qual cor, porque fulano não sei o que usa, e o cara começa a usar. E aí, mulheres e homens riem quando olham como é que eram os filmes dos anos 70. A gente usava, para quem tem essa idade, né? A gente usava aquelas roupas. Eu usei muita calça, boca de sino. Luiz também, com certeza. Qualquer dia volta a moda, aí todo mundo volta a usar. Porque nós somos conduzidos. Zé Ramalho, o cara enxergava muito na frente, disse: vida de gado, porco, povo marcado. Quando nós conseguimos entender a justiça... Nelson, uma pergunta: faz 25 minutos não falou de amor ainda? Não. Amor é muito mais difícil. Por que a lei é de justiça, amor e caridade? Porque sem a justiça não vai existir o amor, muito menos a prática do amor, que é a caridade. E nós vamos chegar lá. Então vamos lá. Conclusão: idealismo é a conclusão do Hegel. Hegel criou o idealismo. Tudo que a consciência imagina, ela fabrica. Qualquer um de nós aqui, eu quero chegar em casa e vou fazer um bolo de milho. Então a gente começa a pensar: eu vou fazer um bolo de milho para 4 pessoas. Eu preciso tanto de trigo, farinha de trigo, eu preciso um fermento biológico tal, tantos ovos, vai bater, a gente começa a imaginar. Existe bolo? Não existe bolo.
Está na nossa consciência, nós estamos pensando isso. Aí depois que a gente cria, a gente vai atrás, e aí a gente vai buscar a matéria física. Eu vou ali, pego a farinha, eu pego os ovos, mas eu criei antes. Isso chama-se idealismo, é uma construção de Hegel. Foi ele que criou o idealismo. Que tudo que o homem pensar, ele consegue fazer, mas tem que sempre pensar antes. Foi o que Descartes falou bem antes dele. Cogito ergo sum, penso, portanto sou. Penso, portanto existo. Nós somos o único animal que pensa. Inclusive pensamos que não somos animal, porque temos um pensamento consciente. Quando eu saí de casa agora, eu dei tchau para minha cachorrinha, ela não está em crise porque ela já está ficando com a barbinha branca. Para ela só existe agora. Ela não vai dizer, Nelson, espero que amanhã não chova, que faça está muito quente. Ela não pensa isso. Se ela está alimentada, bebeu água, ela vai dormir. Nós não. Nós temos tudo para ser feliz e o nosso pensamento é assim, mas amanhã vai acontecer uma porcaria que tu não vai dar conta. Vai acontecer uma porcariazinha na tua vida que tu vai te perturbar. Não existe futuro, gente. O futuro é só da língua portuguesa, no caso nosso, né? Futuro, passado, presente e futuro. Passado só foi verdadeiro quando nós estávamos lá, então foi história. Quando eu estava lá com 7 anos, eu estava lá, agora não estou mais lá. Então por que eu estou lembrando disso? Nós lembramos das coisas muito boas. Todos nós aqui temos na cabeça qual foi o melhor professor para nós no primeiro grau. No primário do meu tempo. E todos nós sabemos qual foi o professor mais horrível que nós tivemos. Mas ninguém conhece e lembra dos medianos. Os medianos a gente esquece. Água morna a gente esquece. Então nós não devemos ser água morna. Sim, sim, não, não. Para encerrar essa parte da justiça, ele cria a doutrina espírita traz 3 espíritos para nós. Nós temos que ter o espírito subjetivo, que é consciência de si mesmo. Eu existo. Eu, Nelson, estou aqui. Eu existo. Consciência, isso é a parte subjetiva. Objetivo, o mundo que eu vivo é real, eu vivo em sociedade. Então eu vivo em sociedade, isso é objetivo. Subjetivo é, ninguém sabe o que eu penso, só eu consigo ver comigo mesmo. E as pessoas têm a prepotência de botar a mão no nosso ombro e dizer assim, cara, eu vou te dar uma mão, eu sei o que tu está pensando. Mas se nem eu sei o que eu estou pensando direito, como é que o outro vai saber? Consciência objetivo. Eu tive um horário para chegar aqui, existem regras. A nossa jovem fez a abertura, existe protocolo, vai ter um encerramento, um outro protocolo. Isso é objetivo. Eu vivo em comunidade. E por último ele fala, espírito absoluto, que é a consciência que existe algo maior que nós. A consciência que existe algo maior que nós. Algo que nós não damos conta, porque nós não conseguimos compreender, mas já conseguimos sentir. E aí, nós somos convidados à cooperação. Cooperação. Sair da questão da competição é um desafio. Cooperar. Um filho de 8 anos tentava tirar uma poltrona do seu quarto e estava pesada, e o pai olhando, e ele puxa aqui, puxa ali, empurra e não sai, e o pai olhando. Daqui a pouco o guri disse, pai, não dá, eu já tentei tudo. Tu não tentou tudo ainda. Tentei, pai, tudo, não tentou. Quer ver? Olha aqui, tentei tudo, não tentou. O que falta, pai? Pedir para mim te ajudar. Como nós somos orgulhosos. A gente não gosta, a gente quer ajudar os outros e não gosta de ser ajudado. Isso é prepotência. Eu tenho pegando a mão pela mão e alguém está me puxando também. É assim a vida. O que adianta ter um conhecimento se eu não partilhar com os outros? Se eu não compartilhar com os outros? Desde que eles queiram aprender aquilo que eu já sei, porque tem aquilo que eu ainda não sei, não compreendo. Por que a gente quer para a gente mesmo? É que nem comprar um quadro belíssimo e guardar no cofre. Eu tenho um quadro de Picasso, onde é que tu guarda? É um cofre. Aonde que fica? É em Porto Alegre, mas nem vou dizer aonde. Não é teu, tu é escravo do quadro, daquilo que tu acha que tem. Encerrando a parte da justiça. Então,
Está errado pensar assim, o outro é tudo para mim. O outro é tudo, é tudo, é tudo. E está errado pensar, eu sou tudo para mim. A justiça diz, tem que existir o equilíbrio, 50-50, equilíbrio. O outro tem que existir e eu tenho que existir. Eu tenho que ter esse equilíbrio de ser justo para mim e justo com o outro, de me admirar e admirar o outro. Esse negócio, eu me esqueci de mim mesmo e dei para ti, isso é dependência. Tu não existe, só existe eu, é egocentrismo. O equilíbrio, quem faz é a justiça. Portanto, a conclusão, a justiça, vou ler a conclusão, a justiça é um atributo divino, porque a justiça plena, só Deus. Então, a justiça é um atributo divino, uma luz a ser desenvolvida por nós. Nós vamos desenvolver a justiça, buscando ser justo, aprendendo com ser justo. Porque a justiça, não interessa se eu gosto ou se eu não gosto de alguém, se eu tenho bronca com alguém ou não, é o direito daquela pessoa, eu vou fazer todo o bem no limite das minhas forças. E isso não é fácil. Vamos para o amor. O mundo grego é que deu o pontapé no Ocidente. Ele vai dizer que tem 3 tipos de amor. O primeiro amor, quem vai dominar isso é Platão. Assina também o Livro dos Espíritos. Platão vai dizer, o amor é eros. E o eros é o desejo. E o desejo vive da falta. Que bom, né? O desejo vive da falta. Mas tem um problema. Se o desejo vive da falta, quando eu conquisto o que eu tinha falta, eu não amo mais. Entenderam por que está no casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa? Como eu quero aquela mulher, como eu quero aquele homem. Eu quero, mas quando eu tenho, next, o próximo. Porque eu já tenho. A gente só sente falta quando não tem. Esse é o eros. E o eros não é só a relação humana. Não, eu quero aquele carro, aquele vestido, aquele sapato. Depois que eu tenho, eu deixo guardado no armário. Porque eu vou buscar outro. Essa armação do óculos é monumental. Eu boto um mês. Agora é quadrado a moda, então vou achar um quadrado. Cara, tu usa óculos para enxergar melhor, não é se é quadrado ou redondo. Ou seja, então o eros não era tudo. Para Platão era. Mas aí um discípulo dele, esse é o verdadeiro discípulo, aquele que supera o mestre, Aristóteles. 58 anos diz assim, não, o amor não pode ser o eros só. E aí ele traz uma palavra grega. O amor também tem que ser uma filia. O que é filia? O familiar. O que é isso? O amor também tem que ser, além do eros, eu me alegrar com a alegria do outro. Eu ter felicidade com a felicidade do outro, eu ter prazer com o prazer do outro, eu me doar com a alegria, só para ver o outro feliz. Opa, aí já os casamentos já vão levar tempinho, vão pela vida. Porque eu nunca vou perder o desejo, porque eu tenho o primeiro, a alegria do convívio, da fala, do contato. Eu me alegro com a conquista dos outros, eu me invejo, eu não invejo. Eu fico feliz com as vitórias do outro. Isso quem vai dizer? Aristóteles. Mas faltava ainda alguma coisa no amor. 325 anos depois, também em grego, a palavra ágape, quem traz? Jesus de Nazaré. O amor verdadeiro, diz ele, é o amor desinteressado pela humanidade. Nossa! Amor desinteressado é o seguinte, eu te amo, mas não, se tu é grato ou se não é grato, não tem problema para mim. Eu te amo porque eu te amo. Tu não precisa me abraçar, tu não precisa dar um beijo, fazer um carinho. Eu tenho alegria de te tratar bem. Mas eu não gosto de ti. Tu tem direito de não gostar de mim, às vezes nem eu mesmo gosto de mim, mas eu gosto de ti. Eu vou te tratar bem. Eu não quero que o outro me recompense. É difícil, gente. Isso é uma utopia para a nossa dimensão de planetas de expiações e prova. Mas, se eu disse que a justiça é divina e que nós vamos ligar essa luz, nós vamos nos aperfeiçoar para isso. Vou ler
O que é Agostinho, que coordena todo o livro Evangelho segundo o Espiritismo? O que ele falou? No ano 324. Vou ler. Sobre o amor. Ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa, senão o amor, serão teus frutos. Quando eu escrevi isso, eu estava passando uma casa aqui próxima que está para vender, está abandonada. Já faz uns 15 anos que não mora ninguém lá, agora a família morreram, agora fizeram, está para vender. E eu passei e olhei para dentro da casa, gente, tinha uma parreira, as uvas bonitas, nós temos ainda em dezembro, parreiral floresce em final de janeiro, começo de fevereiro, mas estavam verdes, mas grandiosas e bonitas. E eu me lembrei de Agostinho, porque a parreira, um ser vivo, ela está fazendo o trabalho dela, que é dar uva, mesmo que ninguém coma, porque a tarefa dela é dar uva. E a gente não faz as coisas porque eu estou magoadinho contigo. Olha a beleza que a natureza diz para nós. As frutas, os animais fazem o que está destinado, independente de nós. Quando a gente reage, apesar de reagir, a gente sabe diferente se houve uma agressão ou se alguém pisou no nosso pé. Ou seja, se eu der um pontapé na canela da minha amiga, é uma diferença de se eu pisar no pé dela sem querer. Porque se eu pisar sem querer, ela vai entender isso, mas vai doer igual. Quem é que nunca pisou num cachorrinho de casa? Ele se assusta, mas quando ele vê que é o dono, logo ele bate o rabinho. Porque ele diferencia, esse não me agride. Esse aconteceu um equívoco, mas ele não me agride. Ele me cuida, ele me alimenta. E eu reconheço isso. Então, a natureza mostra para nós a amplitude. Vou ler de novo. Agostinho, ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás não por medo, mas com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Faleceu essa semana uma grande amiga nossa, duas grandes amigas, mas uma amiga, uma vozinha que eu conheci nos anos 80, a Mana Isaura. E eu fiz uma prece quando soube para ela e disse assim, falei exatamente assim: Isaurinha, quando sair do estado de perturbação, que é normal para nós, tu vai poder saber agora se é verdade quando dizia, Isaurinha, tu é o amor da minha vida. Porque agora tu pode ler o meu pensamento. E aí tu vai saber se eu fui ou não fui verdadeiro. Os homens que se corrijam, porque aquele que trai, na dimensão espiritual, fica se sabendo. A mulher que comete equívoco, se nós estamos na sintonia, a gente fica sabendo. Nossa, é de arrepiar. Assumir o controle de nossas vidas é de arrepiar. Caridade, encerrando, é um amor desinteressado. Todas as ações visam o amor. Filantropia é um nome em grego de caridade, que é amor pela humanidade, tempo, recursos, esforço para ajudar quem precisa. É um amor em movimento. Eu uso tempo, recursos, esforço que preciso para ajudar o outro. E ele bota, ajudar sempre a quem precisa. Estado de vulnerabilidade social, se fala muito. Aquela criança está em estado de vulnerabilidade social, o outro, mas a humanidade está em estado de vulnerabilidade. Por quê, Nelson? Porque nós estamos vulneráveis pelo estado de vulnerabilidade. O medo, o ódio, o rancor, o ciúme, a inveja, nos deixam vulnerável ao mal, nos deixam vulnerável à ignorância,
a maldade, a fofoca, a intriga. E a gente se libertar disso é o desafio. Encerro lendo para nós uma quadrinha que eu fiz em agosto desse ano, que eu nem sabia que eu tinha feito, já tinha guardado lá. Eu estava fazendo trabalho, abri, enxerguei. Eu escrevi assim: o amor é a eterna presença de Deus em nossa consciência, um convite que desfaz a ilusão. O amor é um gigante infinito, na consciência inscrito, convite à perfeição. O amor é um nome próprio de Deus, é um nome próprio da vida, na consciência inscrita, incluindo a dos ateus. Sim, em nós vive o amor de Deus. Um bom retorno para nós. Muito obrigado pela atenção. Vamos em frente.